Bom dia, meninas, graça e paz. Que o Senhor esteja contigo nesta manhã, que Ele renove suas forças, que haja uma visitação do Espírito Santo no seu lar, sobre a vida de todos aqueles que com você convivem, em nome de Jesus, amém? Que o seu domingo seja um domingo cheio da presença do Senhor, em nome de Jesus, aleluia. Bendito seja o nome do Senhor, que está nos dando mais uma oportunidade de estarmos aqui para falar da sua palavra, para aprender um pouco mais do Senhor, porque nós queremos crescer a cada dia mais em Deus. Amém, queridas? Nós estamos falando sobre a segunda lição da nossa revista, que tem como título Conhecendo a Escola de Discipulado de Jesus. Porém, hoje nós vamos tratar da parte final desta lição. Essa lição foi dividida em 3 partes e hoje nós estaremos falando da parte final, ok? Que tem como tema a vida disciplinada e o seguimento de Jesus. Então vamos lá. Logo no primeiro parágrafo do texto que nós vamos trabalhar, que é essa parte final da lição, né? Está afirmando algo muito relevante para a nossa vida cristã. Diz assim: quem se dedica a cavar fundo e com perseverança no discipulado, descobre um verdadeiro e autêntico tesouro espiritual com significado para a vida. Veja bem. Então, meninas, é preciso para que eu seja uma discípula do Senhor, eu preciso desejar isso. Você concorda comigo, que é o que está falando aqui? Eu vou cavar, eu vou querer aprender mais de Deus, para que eu possa transbordar na vida de outras pessoas. O que é esse transbordar? Esse transbordar é eu ensinar aquilo que eu aprendi para outras pessoas, porque o Senhor não nos chamou para que a gente fique na igreja, sentadinhas nos bancos da igreja, ouvindo alguém falar. É claro que isso é importante. Por quê? Porque a fé vem pelo ouvir e ouvir a palavra de Deus. Então, se tem alguém no altar ministrando a palavra do Senhor, eu preciso realmente estar sentada para me alimentar. Alimentar o quê? Alimentar a minha fé. Mas eis a questão: eu não posso simplesmente ser ouvinte. Eu preciso ouvir, interiorizar no meu coração, na minha mente, para quê? Para que eu venha ensinar a outras pessoas. Então isso é cavar poços, isso é cavar conhecimento. Sabe, o cavar poços aqui é o quê? É cavar conhecimento. Eu quero conhecer mais para que eu venha a ter condições de também repassar esse conhecimento. Se eu não tenho conhecimento, eu não tenho o que falar. Não é verdade? Então vamos seguir. É preciso então desejar ser um discípulo. E isso requer o quê? Dedicação e perseverança. Não entendi isso, eu vou entender, porque eu vou perguntar ao meu pastor, a minha pastora, a minha líder, meu líder. Eu vou ler novamente, eu vou orar para que o Senhor se revele a mim. Você vai buscar conhecimento, né? Porque em alguns casos, queridas, nós bem sabemos, porque eu não estou falando aqui com meninas bebezinhas na fé, não é? Eu tenho certeza que vocês têm muito até que me ensinar. Porém, eu preciso falar daquilo que está na revista. Então, vamos lá. Em alguns casos, nós encontramos barreiras espirituais que se projetam no mundo físico. Não é assim? Muitas vezes nós
vamos falar de Jesus para alguém e nós encontramos algumas barreiras do tipo: ah, não, eu já conheço, eu sei quem Jesus é, eu sei que ele é o Filho de Deus, não, eu creio nele, e já vai saindo e te deixa falando sozinho. Muito comum isso. Outros nem sequer te respondem, não é? Sai de perto, se tiver em casa, vai para outra parte da casa para não te ouvir falar. Enfim, nós vamos encontrar algumas resistências, certo? Outros vão te dizer: não, ainda estou muito novo, eu não estou interessado em aprender isso agora não. Pode ser quando eu tiver mais velho, mais velha, eu queira aprender. Ei, Jesus não veio para os velhos, para os idosos. Jesus veio para todos aqueles que o buscam e o buscam em espírito e em verdade. Aqueles que desejam ter um contato com ele, buscam intimidade com ele. Para esses, Jesus está chamando essas pessoas. Sabe para quê? Para lapidar essas pessoas, fazer essas pessoas que desejam buscá-lo crescer e aí estar preparados e preparadas para encarar essas barreiras que eu acabei de citar, não é? Então vamos seguir. Então, é por isso que se faz necessário dedicação e perseverança. Isso envolve o quê? Isso vai envolver leitura bíblica, não é? Isso vai demandar o quê? Investimento de oração, não é? Isso vai demandar o quê? Investimento em jejum. Sabe? Eu vou precisar jejuar, pedir ao Senhor que o Espírito Santo venha, que me use com poder, com autoridade, com unção, sabe? Com sabedoria, com discernimento de espírito. Então, queridas, é preciso dedicação, sabe? Eu não posso fazer uma oração rasa, né? Senhor, meu Deus e meu Pai, me ajuda, Senhor, a fazer a tua obra. Eu tô aqui, Pai, tô te pedindo. E pronto, saiu. Não. É se colocar mesmo. É colocar seu rosto no pó e falar: Senhor, eu sou pequenina, mas eu entendo que o Senhor me chamou para proclamar as boas novas, para proclamar o Evangelho que traz salvação, que traz restauração, que traz libertação, que traz transformação. Então eu preciso, e por aí vai, não é? Eu preciso gastar tempo, investir tempo na presença de Deus, sabe? Em nome de Jesus, se eu quero ser um instrumento nas mãos dele, eu preciso buscá-lo. E como é que se busca o Senhor? É em oração. Não tem outro caminho, é pela oração. Amém? Essa é a grande chave da nossa intimidade com o Senhor. É pela oração. Amém? Bom, então, nós não podemos falar de Jesus para alguém que está oferecendo resistência? Podemos sim, podemos sim. Sabe como eu posso falar? Não quer me ouvir falar pessoalmente? Vou mandar uma mensagem. Sabe aqueles cartõezinhos que vem assim, aquelas mensagens lindas do céu? Hoje eu mando um cartãozinho. Amanhã eu mesma escrevo. Outro dia eu faço uma oração pequena, tudo mandando pelo WhatsApp. Olha as redes sociais nos ajudando. Porque rede social não é só para você ficar lá postando, né, fotos dos seus passeios, das festas que você frequenta. Não é só para isso, não. Nós precisamos utilizar essa ferramenta para levar a palavra de salvação. Amém, queridos? Então, vamos lá. Então, aí um dia eu posso perguntar se quer uma visita. Eu posso te visitar? Posso tomar um café com você? Vamos tomar um café com Cristo? Sabe? Depois de você já ir
Uma hora você telefonou, outra hora você mandou um cartãozinho, outra hora você escreveu uma mensagem, outra hora você mandou um louvor. Então você vai se chegando, sabe daquele coração duro que a gente chama de coração empedernido? Então, mas você vai quebrar essa resistência devagar, sabe? Cada hora fazendo, se utilizando de uma estratégia para você ganhar essa vida. Não é na briga, não é forçando uma barra, porque vai gerar discussão, né? É devagar, é sutilmente. Amém? Então vamos lá. É interessante o que Paulo escreveu em Filipenses 3, versículos 12 e 13. Meu tempo. Mas você vai lendo, eu estou falando e você depois vai lendo, tá? Porque senão a gente não consegue falar tudo que tem para falar. Então vamos lá. O que ele está querendo dizer nisso aí? Nós percebemos o quanto Paulo era comprometido com o discipulado. Sabe, queridos? Desde que Paulo foi alcançado por Jesus no caminho de Damasco, sua prioridade passou a ser conhecer Cristo. Isso precisa ser gerado no nosso coração. Desde o momento que o Senhor nos chamou, nos resgatou deste mundo perdido, caótico, nós precisamos ter como prioridade conhecer mais e mais a esse Deus. Ah, Vera, eu já conheço. Eu já sou evangélica, batizada há mais de 30 anos. E eu tô lá na igreja muito antes de você chegar. Eu já tenho 50 anos de igreja. Glória a Deus por isso. Deus te abençoe, porque você não desviou do caminho. Você permaneceu os 30, os 40, os 50 anos, seja lá quantos anos forem. Queridos, isso é muito bom. Não tenha dúvida disso. Só que não basta estar na igreja. A gente precisa estar falando do nosso Deus. Amém? Em tempo e fora de tempo. Eu posso falar do nosso Senhor dentro da igreja, mas eu também preciso falar desse mesmo Deus fora da igreja. Quando eu estou em outros ambientes, eu preciso ter sabedoria para falar desse Deus, levando sempre a palavra de salvação para o perdido. Não é? Em nome de Jesus. Então, não é meramente para benefício próprio que nós conhecemos a Jesus. Não é para nosso benefício, simplesmente, mas para levar a palavra de salvação. Nós precisamos desejar isso, anunciar aos perdidos as boas novas. Muitos cristãos, queridas, passam anos na igreja como mero telespectador. Já viu? Eu chamo de ilustrador de banco. É bom que agora nós não temos mais aqueles bancos de madeira. Lembra que há uns anos atrás, na nossa igreja, tinha aqueles bancos assim, grandões de madeira. Então, eu chamava de ilustradores de banco, né? Fica ali sentado, ouve a palavra, depois no próximo culto volta, senta de novo para limpar o banco da igreja, ilustrar, né, o banco da igreja, porque não faz mais nada, sabe? Não sai desse estágio da vida espiritual. Foi chamado e não cresceu. O Senhor nos chama para que nós venhamos crescer no Senhor. Amém? Aleluia. Então, as pessoas que se comportam dessa maneira não evoluíram na caminhada. O tempo passou e continuam como principiantes, não é? Então, a nossa revista até chama de neófitos, né? Mas é que significa a mesma coisa, principiantes, tá? E aí, em Hebreus 5:12,
nos diz que muitos já deveriam ser mestres, mas por ainda tomarem leite ao invés de alimentos sólidos, não atingem o crescimento espiritual necessário. Queridas, anotem os versículos que eu venho falando, depois você faça uma outra leitura, lendo os versículos, amém? Então, a gente não pode viver tomando leitinho a vida toda, não é verdade? Por quê? Na nossa vida natural, secular, é assim? Não é assim, certo? Você nasceu desse tamanho? Não, nem eu, não é? Nós não nascemos desse tamanho, todo mundo foi o quê? Um bebezinho. O bebezinho da mamãezinha, do papaizinho, né, da vovozinha. Nós fomos um bebezinho. Depois, nós fomos crescendo. Passamos a ser o quê? Criança. Então desfrutamos do período da infância. Depois nós fomos crescendo um pouco mais. Passamos a ser juvenis. Não mais criança. Já estamos numa outra fase, num outro estágio. Passamos a jovens. Olha aí, o nível já até de responsabilidade começa a aumentar. As preocupações começam a vir. Porque enquanto jovens, eu já terminei o 2º grau, preciso me preocupar com a universidade, com a faculdade. Meu Deus, que loucura, o Enem, não é? Olha aí a responsabilidade. Meu Deus, qual é a profissão que hoje está em evidência no mercado de trabalho? Que dons eu tenho? Olha aí, começa a vir as preocupações da vida, da fase jovem para a adulta. Não é? Então, nós não nascemos desse tamanho. Na vida espiritual, não é diferente, queridos. É por aí. Quando nós fomos chamadas, nós chegamos como bebezinhas na fé. Sem conhecer muita coisa, né? Olhando assim até o ambiente da igreja, meio que desconfiado, sem saber como se comportar, não é assim? Bebezinhos. Mas depois a gente vai dando outros passos na obra. O irmão, uma irmã, vai nos conhecendo, vai buscando ter amizade conosco para criar laços. Daqui a pouco o outro vem, te convida para um ministério dentro da igreja, você já vai para o ministério, olha o crescimento. E aí dentro desse ministério você já começa a ter fome e sede da palavra para aprender mais, para que você possa dar mais de si para outras pessoas. E olha a evolução. Então, nós não podemos ficar estagnadas, paradinhas no mesmo lugar. Não, pode ser até confortável, queridas. Pode até ser confortável, mas não é interessante. Deus não nos chamou para vivermos num espírito de acomodação, mas Deus nos chamou para que nós venhamos avançar no Senhor. Amém? Glória a Deus. Então, nós não podemos ter preguiça, sabe? Nós precisamos nos alimentar desse alimento mais sólido para que nós venhamos criar resistência em Deus. Resistência no Senhor. Porque Ele é a nossa força, Ele é a nossa fortaleza. Então, à medida que eu vou aprendendo nele, eu vou ficando mais forte no Senhor. Para quê? Para resistir os dias maus e para combater as flechas do inimigo que estão aí, nesse mundo, sendo atirada para todos os lados. Para que eu vou estar fortalecida? Para que eu tenha condições de ir buscar o perdido, em nome de Jesus. Veja quanta coisa boa o Senhor tem para nós, não é verdade? Coisa linda. Então, baseado nisso, nós não podemos ter preguiça ou indisposição de se dedicar a ouvir e
aprender a palavra de Deus. Eu e você precisamos cultivar um coração ensinável. Queridas, todo dia é dia de aprender, né? Até porque a palavra do Senhor, ela se renova a cada dia. Então, todo dia existe uma nova visão. Deus revela alguma coisa diferente. Eu não sei, você já deve ter tido essa experiência. Por exemplo, você vai ao culto hoje, aí eu cheguei lá e preguei uma determinada palavra. Aí na semana seguinte vai um outro pregador e por acaso ele vai ministrar o mesmo texto que eu ministrei, só que com uma visão diferenciada. Então, queridas, é assim. A palavra do Senhor, ela vai se renovando a cada dia, não é? Em nome de Jesus. E aí, então, baseado nisso, eu vou ler para você os 2 parágrafos dessa lição, que está lá na página 20, começa na 20 e termina ali na 21, a da nossa revista. Diz assim: devemos entender que a vida espiritual é semelhante à natural. Já falei até sobre isso. Em todos os seus estágios, depende de fatores para o desenvolvimento. O problema é que, a exemplo dos cristãos hebreus, o período da infância espiritual normal no novo convertido, certo? A infância espiritual na vida cristã é aquele que se converteu ao Senhor e aí está começando a engatinhar, a caminhar, certo? Então, pode ser prorrogado abusivamente, olha, tornando a pessoa incapaz para absorver instruções mais maduras, alimento sólido. Todavia, na vida cristã, não pode haver prorrogação. Eita glória! Pois, do contrário, nunca estará preparado para a etapa seguinte. Você compreendeu até aqui? Você não pode ficar a vida toda num determinado estágio, né? Você que chegou, como eu falei, timidamente, desconfiado do ambiente, sem saber como se comportar, mas você tem que ir evoluindo, se aproximando dos mais experientes, não é? Para você ir crescendo em Deus, mudando para uma nova etapa, para um novo nível. Então, vamos lá. Por outro lado, um crescimento sadio dá condições de se apropriar do que seria impossível no estágio anterior. É claro, à medida que você vai crescendo, você vai tendo condições de absorver maiores conhecimentos, que é o alimento mais sólido. Amém, queridas? Coisa linda é a gente falar dessa palavra, coisa linda é a gente falar desse Deus, né, maravilhoso. Sabe, então, o que eu aprendo aqui? Não cabe a nós ficarmos paralisadas. Não cabe isso. Está fora de cogitação da nossa vida. Eu quero dizer para você também uma coisa. Vou abrir aqui um parêntese. Porque você pode dizer para mim que já fez muita coisa na igreja, que você nunca foi uma pessoa parada, inerte, acomodada, mas que agora, não é? Você não pode. Eu quero dizer para você que não existe aposentadoria no céu. Não existe. Quero dizer para você que há um jeitinho de você continuar fazendo a obra do Senhor. Amém? Então, vamos lá. Então, nós não podemos ficar paralisadas num estágio da vida espiritual. Precisamos avançar. Portanto,
Permita-se crescer na vida natural, como você cresceu, não é? Hoje, talvez, muitas de vocês já sejam anciãs, mas você cresceu. Eu lá, desde o início que eu vim falando, bebezinho, infância, juvenil, adolescente, idade adulta, e hoje talvez você seja uma anciã. Não é verdade? Mas, queridas, ainda assim, é tempo de trabalhar para o Senhor. Ainda assim. Uma das nossas alunas, possivelmente ela está me ouvindo, sempre que eu passo mensagem para ela e peço para ela gravar uma poesia, porque ela é linda demais declamando, não é? Ela o faz. E aí eu levo lá para a igreja, para o grupo que eu quero trabalhar, e é sempre uma bênção. Então, queridas, o tempo de trabalhar para o Senhor não acabou. Você tem vida, e se você tem vida, é tempo de trabalhar para o Senhor. Amém? É tempo de crescer no Senhor. Aleluia! Então, a revista está nos ensinando que a vida espiritual não é diferente. Não é diferente da natural, desculpe. Nós precisamos crescer em Deus. Amém, queridas? Que lição gostosa, não é? Eu e você precisamos nos comprometer com a obra do Senhor. É compromisso. Não podemos nos aposentar. Temos vida, e enquanto há vida, eu preciso dedicá-la ao Senhor, porque é Ele que nos dá o fôlego de vida, não é? Então nós não podemos parar. Nós precisamos continuar dizendo que Ele é o Deus fiel, o Deus maravilhoso, o Deus inigualável, o Deus que cura feridas na alma, que cura feridas no físico. Ele é o Deus que liberta, Ele é o Deus que traz salvação. Aleluia! Ele é o Deus da paz. Queridas, que Deus completo, que Deus perfeito é esse que nós servimos. Então, não se cale. Busque estratégias em Deus. Escolha uma pessoa da sua convivência, sabe? Aquela sua irmã resistente, aquela sua prima que quase não vai te ver, mas você tem o telefone dela. Faça alguma coisa para o Senhor. Ore, coloque sua vida diante dele. Fala: Senhor, dá um novo significado à minha vida. Aleluia. Eu quero continuar, Senhor. Me fortalece. Eu quero continuar te servindo, mesmo estando impossibilitada de ir à tua casa. Mas aqui da minha casa, eu quero fazer algo para o teu reino. Aleluia. E Ele virá te ajudar. Ele virá te fortalecer em nome de Jesus. Amém? Deus te abençoe, lindas do Senhor. Amo cada uma de vocês. Espero você domingo que vem, em nome de Jesus, para nós entrarmos então na terceira lição. Amém? Beijo no seu coração. Domingo cheio da presença do Senhor. Que o seu almoço em família seja uma bênção. Compartilhe da palavra do Senhor. Ore antes de papar, não é? Ore com os seus, dá as mãos, fala assim: vamos orar, vamos entregar nossa alimentação ao Senhor. Seja motivada pelo Espírito Santo nessa sua caminhada de fé, em nome de Jesus. Beijo grande no teu coração, Deus te abençoe. Até domingo, em nome de Jesus. Tchau!